Olá pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você está? Tudo em paz. Tudo bem? Tudo Ricardo, hoje a gente está trazendo o presidente estadual do PT. Tudo bom, Ricardo? Ricardo bem. também, Ricardo. Xará. Né? Somos xarás há muitos anos. Eu há mais tempo que você. Ricardo, eu sempre faço uma pergunta e depois passo aqui para o nosso companheiro Ricardo Mota. Então, queria entender como é ser presidente do PT num único estado do Nordeste, onde Bolsonaro ganhou. Tanto na capital quanto no estado. Isso, como é isso? Primeiro, bom dia. Boa tarde a vocês aqui, essa moçada do podcast Cada Minuto. Para mim é um prazer, e Ricardo, um prazer maior ainda de estar te vendo novamente. A gente que tem histórias antigas, você aí desse lado entrevistando, eu aqui como entrevistado. Para mim é uma tarefa, além de difícil, mas muito honrosa. Muito honrosa. Até para explicar, né, para o PT nacional nessa situação. É, muito honrosa. Porque, não obstante a gente, na eleição de 2022, o Bolsonaro ter ganho na capital, mas, assim, do ponto de vista do Estado, né, a gente só perdeu a eleição no primeiro turno, só deixou de ganhar a eleição do primeiro turno em 13 municípios, né? Que no segundo turno a gente reverteu em 5. Né? Então, na grande maioria dos municípios do estado de Alagoas, a gente venceu as eleições. No Sertão, a gente tinha resultados assim absurdos de mais de 90% dos eleitores votando no Lula. A gente avermelhou o estado de Alagoas com a candidatura do Lula, né? Que, creio eu, isso foi um acontecido aqui, mas deve ter acontecido e aconteceu de fato no país inteiro. Na Bahia, então, né? Então a gente tem bastante orgulho, né, de ter feito esse trabalho, mas foi um trabalho de construção, né? Eu assumi o PT em 2017, né? O golpe contra a presidenta Dilma foi no ano de 2016. Então, de 2017 até a última eleição, em 2022, né, que foi a eleição do Lula, nós passamos por anos dificílimos na reafirmação do PT, na luta, né, para que não assassinassem, não matassem o Partido dos Trabalhadores, que teve no meio disso a prisão do presidente Lula, e a gente resistiu, a gente participou de todas as mobilizações, né, de luta e de resistência, juntamente com outros partidos democráticos da esquerda, os movimentos sociais. E o PT se sente muito orgulhoso disso. Eu, enquanto presidente do PT, de ter participado da vida do PT nesse momento tão difícil. Eu acho que é nos momentos difíceis que a gente prova um pouco, né, a nossa resiliência, a nossa fidelidade partidária, porque teve momentos de dificuldade do PT em que a gente perdeu quadros, em que a gente perdeu militantes, né? E a gente resistiu, a gente lutou. Enquanto presidente do partido, a gente teve o orgulho de ver essa mobilização crescer a ponto de a gente tirar o Lula da cadeia, colocar o Lula nas eleições, né, de 2022 e, mais do que isso, ganhar o processo eleitoral. Um momento que foi tão difícil, porque aquelas eleições a gente poderia ter perdido. A diferença foi de muito pouco. E está muito parelho ainda também, né, muito Ricardo? Parelha, né? Considerar, acho que, se me permite, você acha que tem espaço para o erro nesse momento, até pela polarização e no nível tão igual, né, da direita bolsonarista e do presidente Lula, que é um campo mais largo, né? O Lula é muito maior até do que o PT. Eu acho que cada vez mais reduzido fica esse espaço para erro do ponto de vista da esquerda, desse projeto democrático que a gente trouxe de volta para o país, porque a polarização cresceu bastante a partir da eleição de Bolsonaro. E antes um pouco disso, Ricardo, não sei se vocês lembram, a eleição de 2014, ela não terminou bem. A eleição de 2014, ela terminou com prenúncios de ataque à democracia quando o Aécio não reconheceu o resultado eleitoral. Foi a justiça questionar as urnas, depois disse que não era bem assim. Exatamente. Né? Ali se abriu um processo onde o setor mais conservador, né, mais reacionário, não vou chamar de direita nem de esquerda, eu acho que o debate hoje em dia está muito além disso, transcende isso, mas começou a questionar o resultado das urnas, questionar o regime do país, que é o regime democrático, né? Se recontando, colocando desconfianças em relação à votação. E isso foi alimentando um campo, não é, que aí terminou
o impeachment da presidenta Dilma em 2016, a prisão do Lula para não concorrer em 2018, o Bolsonaro concorrendo em 2018 sem o Lula ser candidato, ganhando as eleições e a partir daí fazendo um governo que a gente viu o que significou do ponto de vista de avanços que vinham acontecendo em políticas sociais, na tentativa da gente... Destruição do aparelho do Estado. Exato, era uma pauta, digamos assim, economicamente bastante liberal, mas do ponto de vista dos valores e dos costumes, né, de todas as conquistas que a gente vinha tendo, bastante conservador. Então, foram anos difíceis, mas a gente não se vergou, a gente foi à rua, a gente foi para a luta. Estão sendo bastante difíceis, mas a gente, mesmo assim, por isso que eu digo, que é CPT... presidente do PT aqui em Alagoas, né, não obstante o Bolsonaro ter ganho as eleições na capital, mas é um orgulho danado, porque em 102 municípios a gente fez com que, juntamente com os nossos aliados, fez com que o Lula ganhasse em quase todos eles. Tio Rafa pode ter um vice do PT? Eu sei que esse é um tema que, de certa forma, lhe incomoda, mas é porque eu tenho ouvido muito, enfim, de Palaciano, que o objetivo dele é ter um vice do PT para puxar o Lula para a eleição. Ele pode ter esse vice? Primeiro, Ricardo, não me incomoda. Esse debate não me incomoda. Pelo contrário, né? Não eu falo porque toda vez que eu escrevo, saiu uma postagem. Eu li todas, eu leio, né, o que você escreve com bastante atenção. Você é uma figura que eu respeito bastante e forma bastante opiniões aqui no nosso estado e aqui em Maceió. E eu tenho visto e acompanhado. Agora, embora não me incomode, mas a gente precisa também deixar bem claro da legitimidade que tem tanto o MDB de ter a sua candidatura e escolher ter a cabeça de chapa da sua candidatura, como também do PT na federação ter a sua candidatura. Se vocês forem ver e pegar um pouquinho na história, inclusive no ano passado, o PT definiu candidatura própria em agosto do ano passado, em agosto de 2023, que seria o Ronaldo Medeiros. Então, a intenção do Partido dos Trabalhadores de apresentar à federação uma candidatura própria vem de muito antes das articulações em torno de lançamento de candidatura. O Ronaldo, ele desistiu de ser candidato, né? Em janeiro eu assumi essa candidatura do PT, colocando isso para a federação. O meu nome ele foi homologado, né? Tem uma regra no Partido dos Trabalhadores que diz que quando um nome é homologado por mais de 2/3 pelo diretório do município, ele não precisa sequer ser referendado num posterior encontro municipal que vai haver nos municípios onde não conseguiu aprovar uma candidatura por mais de 2/3. O meu nome foi aprovado por unanimidade. Eu estava vendo, agora há pouquinho antes de entrar, a conversa de vocês com a Teca, falando sobre as tendências do partido e tal. Todas as forças políticas do partido foi aprovado por unanimidade. Então, sequer submetido, mas o meu nome vai ser a um encontro municipal para poder ter esse nome efetivamente registrado como candidato, né? E hoje a gente já está numa caminhada de muitos passos já dados. Hoje a gente, inclusive... Não dá para retroceder. Hoje a gente, inclusive, já consolidamos uma união com o PSOL e a Rede. Né? Hoje nós temos 5 partidos, que são os partidos que integram essas duas federações, que estão aliados nesse projeto de pré-candidatura. E aí eu tinha dito aqui, antes dessa nossa conversa, e aí para o ar, que essa eleição para a gente, para mim, porque eu não sou candidato pela primeira vez, tu sabe disso, né? Acho que de 2002 para 2024 serão 12 eleições, né? Eu participei de 9, né? E como prefeito fui candidato em 2004, né? Ainda pelo PSTU, fui candidato a vice-prefeito em 2016 com a chapa do Paulão, fui candidato a prefeito em 2020 e agora em 2024 sou candidato a prefeito novamente. Mas eu já posso dizer que essa candidatura de 2024 ela está se dando num cenário muito diferente do que todas essas vezes em que eu disputei uma candidatura majoritária. Porque pela primeira vez a gente vai ter, durante muito tempo, a unidade desses partidos do esquerda nesse projeto de pré-candidatura. Só de candidatos em 2020, que saíram candidatos, né, tendo aí a candidatura do PSOL,
do PCdoB e do PT, todos esses partidos estão em torno agora dessa pré-candidatura que nós estamos colocando em torno do meu nome. Então, é uma construção legítima, com todo respeito à construção do MDB, é uma construção legítima e que é para valer, é uma candidatura que está colocada. Ricardo, como fica a situação do Lula? Vamos ver, né? Você saindo candidato, o tio Rafa pelo MDB, como é que fica a participação do Lula, eventual participação do Lula nas eleições aqui? Ele vai gravar ou vai fazer campanha para o candidato do PT e vai fazer campanha para o candidato do MDB? Porque ambos são aliados. Obviamente, ele é do PT. Mas qual vai ser a participação? O que é que você mira da participação do Lula, que é um personagem fundamental? Claro, fundamental. Mas vai depender muito do Lula. Tá? Isso não é algo que eu possa responder aqui agora, porque é algo da fina flor da política e como vai dar o quadro, vai se dar o quadro das eleições. Não é só em Maceió, não. Eu sei. Né? Você vê no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro está sendo feita uma construção onde tem diferenças internas no Partido dos Trabalhadores, para onde o Lula está caminhando, que é a candidatura do Eduardo Paes. Né? Em Recife, né? com esse PSB, né? Com a candidatura do PSB. Aqui, a nossa candidatura é uma candidatura que está colocada dentro do campo político que elegeu o presidente Lula, elegeu o governador Paulo Dantas, né? Onde tem também aí o MDB. Isso vai depender de como que o Lula vai se comportar e qual escolha que ele vai fazer. Você acha que ele vai ter que fazer escolha? Se tiver que fazer escolha entre partidos que estão no mesmo bloco, isso vai pertencer a ele, essa escolha. Né? Porque o PT e a federação não abrirá a mão da candidatura. Né? E não há sequer necessidade para isso, ou pelo menos nenhuma sinalização do ponto de vista nacional. Preciso dar um informe, não é informe, é uma maneira que a gente tem de falar danado, né? É a linguagem partidária. É a linguagem partidária. Preciso passar aqui uma informação que a candidatura, a minha candidatura a prefeito de Maceió, ela foi discutida no Diretório Nacional. Ela foi avaliada através de um relatório entregue pelo Grupo de Trabalho Eleitoral, GTE Nacional, que o senador Humberto Costa é quem coordena esse Grupo de Trabalho Eleitoral. E nesse relatório de cidades, 4 cidades ficaram como sendo cidades onde a Comissão Executiva Nacional iria tomar para si a responsabilidade de dar a palavra final em relação à tática eleitoral, da candidatura, das alianças, né? Maceió não constou nessas 4 cidades. Eu acabei de dizer aqui quais foram as 4 cidades: Curitiba, Rio de Janeiro, João Pessoa e Recife, né? 4 cidades. Então, não há nem sequer a necessidade mais, né, de se haver uma discussão em âmbito nacional que diga respeito a Maceió. Ou seja, Maceió está decidido, Maceió vai ter candidatura pacificada. Está pacificado, tem candidatura, a candidatura é a minha candidatura, é a candidatura do PT e, obviamente, é uma candidatura que se coloca no campo. Eu quero, de antemão, dizer aqui, o meu adversário nessas eleições se chama João Henrique Caldas, é JHC. Eu sou candidato contra o atual prefeito, pelos motivos que eu espero, e evidentemente está na pauta de vocês aí, vocês vão procurar saber por quais motivos a gente está fazendo essa campanha e que para nós é tão importante. É uma candidatura anti-bolsonarismo, já que você citou o JHC, é isso que vocês miram? Olha, eu sabia que você ia fazer essa pergunta. E eu já vim com a resposta preparada no seguinte sentido, Ricardo. Mas a pergunta não estava pronta não, você que levantou a bola. Eu não vou fazer uma campanha de conversão, tentando converter ideias e pensamento do ponto de vista ideológico. Não é para convertidos, não é para converter. Eu quero fazer uma campanha pensando na minha cidade. Eu sou candidato a prefeito de Maceió e sou oposição a uma gestão que é totalmente ineficiente e faz uma propaganda enganosa da cidade de Maceió. Maceió e o povo de Maceió é um povo sofrido e continua sofrido e padecendo de mazelas mínimas que não são resolvidas, né? Passa o tempo e não são resolvidas. E agora com vários agravantes, a questão da Braskem, né? Que eu também vou querer entrar nesse assunto daqui a pouco. Então, eu não vou agora querer fazer uma campanha para converter ninguém a deixar de ser bolsonarista, a deixar de ser lulista ou passar a ser lulista. Essa campanha é para convencer, inclusive, aquelas pessoas que têm admiração para o Bolsonaro e que vive numa cidade caótica. E a eleição é para prefeito. Não é o Bolsonaro candidato a prefeito.
é um bolsonarista candidato a prefeito. Você não acredita nessa polarização, então? Ela vai haver porque não sou eu, nem você, não somos nós que vamos tirar uma eleição. Eu acho que a maioria das eleições em capitais, elas vão ser, e nas grandes cidades, vão ser polarizadas. Mas eu acho que o debate verdadeiro, além de a gente dar a pincelada ideológica, tem que ser o debate da cidade. O maceiense, o eleitor de Maceió, precisa saber que, embora o prefeito JHC bote Maceió no Instagram como massa, né, o povo de Maceió padece na saúde, com falta de atenção básica, só 52% de cobertura, não é? Que é pouco do ponto de vista da comparação de outras cidades e capitais. E quando você tem atendimento básico, você não dá continuidade a esse atendimento pelo SUS. Entre outras questões na área da educação, a cidade que tem menos creches no país. Isso afeta a vida do povo. Olha só, Ricardo, eu costumo dizer isso onde eu vou. O cara, o trabalhador, vamos botar aí o ambulante, aquele cara que pega aquele, a gente chama de burro sem rabo, aqueles carrinhos. O sobrevivente, né? Aquele sobrevivente que vai lá do Bio, do Jaça, empurrando aquele carrinho cheio de isopor, de gelo, de água, de cerveja, de refrigerante, de cadeira, de guarda-sol, para passar o dia na praia da Pajuçara, né, da Jatiuca, fazendo a diversão, né, dos turistas, o lazer dos turistas, porque naquela orla é linda, é maravilhosa. Esse mesmo cara, ou essa mesma cara, o homem ou essa mulher, vai voltar no final do dia para a sua comunidade, para o seu bairro de periferia, para o seu conjunto habitacional, onde lá não tem nenhum tipo de assistência de serviço público que deveria ser dado pela Prefeitura de Maceió. Não vai ter lá a unidade de saúde, não vai ter lá a creche para a mulher deixar o seu filho para ir trabalhar, para vender lá, né, a sua bebida, sua água para o turista que está lá se divertindo. Então, Maceió, eu defendo que tenha que ser massa. Eu não defendo que Maceió tem que fechar a porta para o turismo, não, que parar de investir, parar de atrair turismo. Tem que atrair mais. Mas o povo não pode pagar esse preço quando a gente pinta Maceió na sala e na cozinha deixa Maceió na podridão. E o povo sofrendo, entendeu? Pra gente passar essa imagem de que Maceió é massa. Vai ser difícil, eu sei que é, porque o prefeito JHC está blindado, né, por essas redes sociais, né? Quase que... Esse é o território hoje da idiotia. É isso, é quase que ele não é humano. Não é humano, né? Ele não pode ser tratado nem como uma pessoa humana, né? É aquela coisa que sai desse debate do que é humano, do que é real, do que é concreto, mas a gente vai tentar fazer esse debate. Esse debate, para mim, é o debate verdadeiro. Porque, independentemente, a pessoa pode gostar de Bolsonaro, né? Assim como na religião, mas eu não vou tentar fazer uma conversão de católico para evangélico, porque eu sou católico e que é evangélico. Não, mas a gente precisa saber, tanto o católico, quanto o evangélico, quanto a moçada do terreiro, enfim, todo mundo vai ter que saber que a cidade que ele vive precisa melhorar a sua administração. E é esse debate que a gente quer fazer. É uma coisa interessante. Você puxou um tema que eu acho que é fundamental, que é a questão das políticas sociais, né? E a gente tem, por outro lado, quer dizer, um estado de Alagoas é o estado que mais passa fome no país, né? 36,7% da população alagoana passam fome. Quer dizer, essa história, esse pacote JHC, eu tenho minha opinião, já manifestei aqui sobre ele, o tamanho dele, também não atinge Paulo Dantas, ou atingia o Renan Filho da mesma forma? Não, eu primeiro vou fazer essa separação, como faço sempre, né? A eleição municipal, eu acho que a gente tem que questionar a gestão de JHC, independentemente do que a gente tem a nível de Estado, porque a nível de Estado eu não reconheço que tem a mesma administração que tem aqui em Maceió. Eu não vejo no Paulo Dantas nada do ponto de vista do que JHC é para Maceió. Pelo contrário, mas não é esse o debate. Certo. O debate que a gente quer fazer aqui é que, até embora, e não obstante, a gente esteja vivendo hoje um momento de retomada de políticas sociais, né, de uma tentativa de voltar a crescer a nossa economia, de fazer o que os governos do Lula e de Dilma fizeram, né, distribuindo mais renda para acabar com a desigualdade. E até, e não obstante, o dinheiro que o JHC pegou da Braskem, 1 bilhão e 700 milhões, nós não estamos vendo isso ser revertido para a melhoria do povo. O resultado para a população, né? Nós não estamos vendo isso, né? A menos que, finalmente, o prefeito JHC
né, se quede, se concorde em prestar contas. Eu não quero nem prestar... Olha, Ricardo, em 2023, se você for entrar lá no portal da transparência, está lá, de transferência do governo federal para obras e serviços para a cidade de Maceió foi 1 bilhão e 38 milhões. Transferências do governo federal para obras e serviços, 1 bilhão e 38 milhões. O dinheiro do acordo com a Braskem foi 1 bilhão e 700 milhões, quase o dobro do que se recebeu a prefeitura para obras e serviços, para ser esse dinheiro investido, obviamente, obras e serviços do governo federal na cidade de Maceió, e o dinheiro da Braskem não se sabe para que foi que ele recebeu esse dinheiro. Foi para quê? Foi para minimizar o sofrimento das vítimas da catástrofe da Braskem, do crime da Braskem. Não está sendo servido, pelo menos, a não ser que ele preste conta, a gente está vendo que não está servindo para isso, né? Foi para melhorar a cidade de Maceió, tá aí as chuvas agora aqui, né? Ele não é culpado por chuva, o prefeito nunca é, né? Chove quando é para chover, e obviamente, mas tem situações e investimentos que você faz para conter certos desastres, né, ambientais que podem ocorrer, que custa muito menos do que, por exemplo, 8 milhões que é dado para uma escola de samba desfilar com o nome de Maceió. Entendeu? Então, é uma questão que eu tô colocando, é de prioridade, né? Estabelecer prioridades, estabelecer, né? Porque 1 bilhão e 700 milhões é muito dinheiro. Mas eu não estou questionando, para mim não é uma questão moral, sabe, Ricardo? Essa discussão do 1 bilhão e 700 milhões. Mas é também moral. Tudo bem, também moral. É também, mas vê o como, isso é dinheiro de corrupção, isso é dinheiro que vê o como, isso foi o dinheiro justificado. Vamos supor, mas esse 1 bilhão e 700 milhões, prefeito JHC, qual é a minha câmera, aquela lá? Prefeito JHC, acabe com a dúvida do povo e diga como estão sendo aplicados esses 1 bilhão e 700 milhões que o senhor recebeu da Braskem. Porque a gente não tem mais nada que fazer, a não ser fazer a crítica pela dúvida e a desconfiança de que, no mínimo, esse dinheiro não está servindo para nada. E se estiver servindo para alguma coisa, pode ser, inclusive, alguma coisa que não seja legal. Então, precisamos saber disso. Para onde é que está indo esse 1 bilhão e 700 milhões? Você falou da história da Braskem. Esse vai ser o tema central da sua campanha? Né? Um dos temas centrais, Ricardo, porque Braskem é responsabilidade de JHC, o que aconteceu... Não, ninguém é tolo aqui chegar e responsabilizar o prefeito em relação ao que aconteceu na Braskem, que é um somatório, não é, de negligências até cumplicidades também, até se chegar onde se chegou, não é? Mas na medida em que o gestor participa de uma transação, de um acordo, assina... Você acha que essa é a questão central da Braskem? Vai ser sempre o dinheiro que o JHC recebeu? Não, é a questão social. É a irresponsabilidade social do prefeito JHC. Eu ia começar a explicar agora e vou terminar. Na medida em que você tem 5 bairros afundando, a qualquer sirene que toca que vai dolinar uma mina, se desocupa mais residências. Esse povo parece mais que na época do Holocausto, que passava aquele caminhão dos nazistas e sem justificativa nenhuma, e enchendo os caminhões de judeu e levando para qualquer lugar, sem nenhuma explicação. Essas pessoas são retiradas das suas moradias, fazem contrato, têm que assinar a transferência de propriedade, da sua propriedade para a Braskem, a título de uma indenização que não se recebe, ou quando se recebe não corresponde ao valor real daquele imóvel, desocupa. Tá lá, os bairros estão totalmente desocupados. Destruídos, né? Destruídos. Completamente. Ruínas. E qual é a escusa da Braskem e do prefeito para a Braskem ter dado 1 bilhão e 700 milhões para o prefeito, como se o prefeito fosse uma espécie de corretor de imóveis que tivesse sido o responsável por passar de papel todos aqueles bairros, aqueles lugares. Daqui a uns 10 anos, registre-se isso. Eu não sei se vou estar vivo até lá ou menos, mas, Ricardo, chega algum geólogo, aquilo ali está tudo em nome da Braskem, porque foi passado ali, as escrituras foram passadas. Chega um geólogo e diz, não há mais riscos ambientais naquela região dos bairros afetados. E aí? Independentemente, Ricardo, do que vem acontecer no futuro, duvido que a Braskem assuma a propriedade daqueles imóveis, daquela área, porque com certeza vai haver uma resistência muito grande da população. Não vai ser de prefeito, não vai ser de governador. A população não vai deixar que isso aconteça. Sim, eu tenho convicção absoluta. Mas ninguém pode impedir, eu não estou dizendo, só estou colocando, se isso acontecer, ninguém poderá impedir que a Braskem
se julgue no direito de se beneficiar do maior calote imobiliário que já existiu no mundo. Primeiro se desvalorizar bairros numa cidade, né, numa área urbana, para lá na frente você voltar a investir naqueles bairros e se aproveitar economicamente disso. Eu estou colocando isso no ICI, tá? No ICI. Porque agora só quem está se beneficiando disso é a própria Braskem e o prefeito. E outra, para onde está indo esses tais 1 bilhão e 700 milhões? Se ele dissesse, né? Se ele dissesse, esse problema estava resolvido. Se ele disser, né? Dobraria. Se ele disser. Ou se ele disser, né? A gente se dobraria. Por isso que eu acho que a Braskem precisa ser denunciado, já foi denunciado, hoje o mundo inteiro sabe disso, não é? E a gente vai ter esse tema assim como um tema central, um dos temas centrais da campanha, para mostrar o desinteresse do prefeito em resolver gravíssimos problemas sociais do povo de Maceió. Mas, Ricardo, veja só, questão complexa da Braskem ainda. O pessoal disse que membros do próprio PT, em Brasília, foram responsáveis pelo esvaziamento da CPI. De gente do PT da Bahia. Da Bahia. E até o próprio governo federal trabalhou contra a CPI. O governo federal trabalhou contra a CPI? Não. Tanto é que foi aberta a CPI. Mas foi aquela circunstância, diga-se passagem, foi quando houve o afundamento da mina. Foi a partir dali que se estabeleceu que a CPI ia ser criada, né? Mas ali, assim, as posições contrárias, né, a abertura ou não da CPI, por uma questão que a gente ainda não tenha vislumbrado a sua realidade, o motivo necessário para saber uma CPI, o motivo necessário foi o que aconteceu aqui em Alagoas. Eu recebi... Foi o que empurrou. Né, eu me lembro desse detalhe, Ricardo. Foi bastante simbólico isso nesse dia. Teve o tal do dolinamento, né? E estava tendo a COP lá em Dubai. E o companheiro Gino César, que é o atual secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, estava lá em Dubai. Quando houve esse dolinamento, né, e surgiu essa grande denúncia, né, o próprio companheiro, ele parece que aproveitou-se que estava fazendo uma fala e fez esse anúncio na COP. Isso gerou um rebuliço. Eu recebi telefonemas de companheiros da direção nacional do partido que estariam fazendo uma reunião do Diretório Nacional para fazer uma discussão a respeito da CPI da Braskem, qual a posição da bancada. E eu coloquei claramente, o deputado federal Paulo já tinha se posicionado totalmente favorável à abertura da CPI da Braskem. Eu já tinha feito falas favoráveis à abertura da CPI da Braskem. E a conversa que eu tive com a pessoa que entrou em contato comigo, nosso conterrâneo, você deve conhecer, o Joaquim Soriano, coloquei para ele a realidade de que em Alagoas, quem vive a realidade de Alagoas e é vítima de uma empresa chamada Braskem, jamais poderia deixar de ser a favor da abertura de uma CPI da Braskem. Mas foi a comoção provocada, né, nacionalmente, inclusive, pela divulgação do que estava ocorrendo aqui, que estabeleceu que a CPI ia ser realizada. Mas vamos lá. Tem uma fala do Omar Aziz que eu acho preciosa, né, nessa discussão, que ele diz, olha, a Braskem não chegou aqui sozinha. Ela foi ajudada por muita gente, ou seja, muita gente foi cúmplice da Braskem nessa tragédia. Você considera dessa maneira também que, de fato, esses cúmplices precisam aparecer? Sim, o poder público como um todo, na medida em que... Mas isso não é só em relação à Braskem, não. Lá Vale, essas mineradoras, isso é coisa do próprio sistema. Que às vezes a gente se utiliza tanto da vontade de ganhos e ganhos. O sistema. Sim, mas aqui envolve os cúmplices. Mas tem muita gente que poderia ter evitado de alguma forma, até pelo olhar de perceber o que é que estava acontecendo, porque já havia estudos, e você sabe disso. A própria UFAL já apontava, o professor José Geraldo Marques, né, e já trouxemos ele aqui para falar sobre isso, já mostrava que a possibilidade de haver esse afundamento havia desde o princípio. Ele já apontava, né? E não só ele, mas vários outros estudiosos. Ou seja, em nenhum momento os governos e sucessivos, né, que ocuparam, enfim, o palácio aqui, eles tiveram o cuidado de fazer uma pesquisa, dizer, olha, precisamos ver aonde isso está indo. Isso. Já havia inicialmente estabelecido que o máximo que uma mina podia ter de diâmetro seria 60 metros, já tinha mina com mais de 100. Ou seja,
essa cumplicidade, você não acha que precisa aparecer? As pessoas precisam dizer, Precisa. olha, fulano, beltrano... Precisa, pois Ricardo, é. precisa sim. Eu acho que houve cumplicidade, porque se o poder público ele não é cúmplice disso, ele tem como barrar, ele tem como evitar catástrofe. Sempre tem, sempre terá como. Mas o mais grave é o que eu acabei de dizer. Ninguém pode imputar ao prefeito JHC o desastre e o crime ambiental da Braskem, porque vem de gestões anteriores e desses cúmplices que você fala, que eu concordo com você, que precisam aparecer. O próprio Omar Aziz. O Omar Aziz, o que eu acho que existe, que Exato. precisam aparecer. Mas outra coisa, uma coisa é você ser cúmplice por omissão, né? É tão errado. Ou por conveniência, quanto, né? A Braskem financiou a campanha de muita gente. É tão errado quanto. Salgema, É tão errado quanto. Porém, você assumir um acordo, assinar e receber por isso é um pouco pior. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou isentando aqui de responsabilidade os cúmplices, seja por conveniência, ou seja lá por o que for, não deverão estar isentos, terão que aparecer, responder, ter lá a sua responsabilidade imputada. Mas uma coisa é a omissão, outra coisa é o prefeito ter chamado para si, feito um acordo, ter recebido dinheiro. Ele recebeu dinheiro. Pessoal, vamos supor, todo mundo errou. Teve omissão, teve o desastre, e quem ficou com 1,7 bilhão no bolso foi o prefeito JHC. Então teve as omissões, teve o desastre, esse dinheiro tá no bolso, prefeito? Teve as vítimas. Esse dinheiro está no bolso. A gente coloca assim, né? Mas é bom. É bom. Né? A gente coloca assim, porque a gente não sabe de quem bolso tá. Ele até agora não prestou conta. Ou seja, está no bolso de alguém? Está no bolso de alguém, está na prefeitura, seja lá, fundo perdido. E a gente quer saber, mais uma vez eu pergunto, prefeito, JHC, aonde estão esses 1,7 bilhão? Né? A gente pergunta, então, ele ter recebido, inclusive, dinheiro para isso, torna mais difícil ainda, né, a situação do prefeito JHC, que coloca ele numa situação de insensibilidade tamanha. Como é que ele justifica? Eu não sei mais quantos suicídios já... eu tinha falado de 14 suicídios, aí depois corrigiram uma conta que eu fiz no Instagram, que foram 17 suicídios que já houve. E se a gente fala dentro de um número enorme de vítimas, né? Mais de 60 mil, né? Daquela moçada que teve que sair, deixar sua vida para trás e tal. Então, ele recebeu para isso. Esse cara... Desculpa, prefeito, você dorme com a consciência tranquila, com 1,7 bilhão no cofre, com tanto sofrimento do povo de Maceió? Essa é a pergunta que eu queria que ele próprio respondesse um dia. Já deu o mote da campanha, né? Ricardo, deixa eu fazer um corte aqui, para a gente já entrar em outro tema. A Tecanema foi imposta pelo PT federal, pelo PT nacional? Olha, o assunto Tecanema já está totalmente resolvido. Mas graças à intervenção nacional, né? Não. A discussão que foi feita foi pela nacional, até porque, estatutariamente, vereadores e pessoas com mandato nas capitais, o órgão responsável para autorizar a filiação, inclusive de forma direta, sem pedir autorização nem ao órgão estadual e tampouco ao municipal, é a direção nacional. E assim, a vereadora Teca resolveu proceder. Eu já tinha, inclusive, em ocasiões passadas, na eleição do presidente Haddad, já tinha feito convites, juntamente com o deputado Paulão, para que a Tereza Nelma, a mãe de Teca, entrasse no partido e a gente formássemos uma boa chapa, né, de deputados federais para concorrer no processo eleitoral. Tereza participou da nossa campanha, tanto de Haddad quanto de Lula, efetivamente, independentemente das cores partidárias. Fui vereador com Tereza na época que Teca era criança ainda, e jamais houve, da nossa parte, qualquer tipo de negativa a ponto de ter intervenção. A escolha da via nacional foi da própria vereadora. Eu, inclusive, quando estava vindo para cá, tive o cuidado até de ouvir a entrevista da vereadora Teca Nelma, e ela expressou ali a mais pura verdade, né, no sentido de que a Tereza... Ela já tinha tentado entrar uma vez e não conseguiu, né? Porque foi já a chapa, se eu não me engano, eu não sei se foi na época da eleição estadual, a chapa estava fechada e foi muito de última hora. Parece que ela tinha que ter uma carta de anuência, né? Era estatutário isso, do PSDB ou coisa parecida, e essa carta de anuência ela não saiu a tempo, saiu muito de última hora, e quando ela veio entrar, a chapa já estava fechada. E aí era uma questão
quase que impossível da gente dar uma abertura para ter que entrar naquele período. Mas a escolha da via da entrada foi da própria vereadora, a Tereza Nelma, que é amiga de Gleisi, e até hoje as duas se tratam como deputadas, são bastante amigas, enfim. A via eleita, né, digamos assim, foi feita por ela, porém a Teca está totalmente acolhida hoje dentro do Partido dos Trabalhadores, participou junto comigo não foi lançamento, né, mas de uma atividade maravilhosa, grande, que nós fizemos agora no último sábado, no Hotel San Marino, apresentando a minha pré-candidatura, as pré-candidaturas de vereadores e vereadoras da federação, lá com os partidos políticos da federação, enfim. A Teca está totalmente hoje absorvida pelo partido, é uma eleitora da minha pré-campanha, da minha pré-candidatura, é uma força jovem que vai fazer muita diferença do ponto de vista positivo na minha Ela tem feito essa diferença na Câmara, assim me parece. Veja só, corre o risco hoje, a federação, você falou na federação, a federação é o PT, o PV e o PCdoB, né? Independentemente dos apoios para a majoritária. E corre o risco de não ter nenhum candidato, digamos assim, raiz do PT se eleger vereador esse ano. Você tem o filho do Silvio, né, Silvio Camelo, que é Silvio Camelo também, que é candidato a vereador e é do PV, e tem a Teca que chega agora ao PT. Como é que você vê esse cenário? Quer dizer, o PT não conseguiu hoje ter um candidato, o PT raiz, eu vou tratar dessa forma, que seja viável nessa disputa. Não, coisas da política. Eu acho que a gente, para fazer a política, você tem que somar, você tem que dar oportunidade a novas lideranças, mas eu não avalio isso como algo certo. Primeiro, você tem hoje dentro da chapa muitos companheiros que num quadro de se fazer de 2 a 3 vereadores, parando por aí. 2 eu acho que faz. Né? Eu citei aqui o caso da Teca e do Silvio, né? Você tem. O terceiro, a possibilidade. Eu acho que até a Teca facilita essa possibilidade de fazer um terceiro. Eu acho. Mas do ponto de vista do PT, a gente tem vários nomes que estão concorrendo, inclusive entre os dois. Eu não vou dizer que não estão concorrendo entre os dois, porque na política, né, as coisas acontecem de forma inesperada, né? Nós temos o próprio vereador Valmir, que tem 40 anos de partido, um companheiro histórico do partido, que tem mandato, ele disputa, né? Disputa bem. A gente tem companheiros... Você me desculpe, você acha que o Valmir é uma pessoa de quem eu gosto? Eu, pessoalmente, gosto do Valmir, conheço o Valmir, acho que muito antes de você. Você acha que ele foi a cara do PT na Câmara de Vereadores? Ele foi o jeito Valmir de ser. É o jeito Valmir de ser. E você, como você conhece ele há mais tempo do que eu, você sabe que o Valmir é aquele jeito muito introspecto. Não era assim não era assim não. Mas ele sempre na minha época do movimento estudantil, o Valmir não era brincadeira para você segurá-lo não. Era difícil. Ele é mais introspecto, enfim, mas deu e dá a sua valorosa contribuição, não só ao PT, mas como à esquerda, né, ao campo progressista, é um aliado, sempre esteve conosco, é candidato nessas eleições e disputa, né, como disputa outros companheiros e outras companheiras que estão emprestando aí o seu nome. Eu paro no Valmir para não fulanizar, digamos assim, por conta de que o Valmir é detentor de mandato, né? No histórico do PT. O Valmir teve 1.600 votos, pouco mais de 1.600 votos. Né? Foi no somatório, né, dos votos do PT que o Valmir se elegeu. Pois assim, essa dificuldade... Obviamente, você já argumentou, e eu acho que com propriedade, que foram momentos históricos. Mas o PT vem definhando aqui em Maceió ao longo do tempo. Porque, mesmo antes do cenário, enfim, que se estabeleceu a partir de 2016. Por que isso aconteceu, na sua opinião? Eu não acho. Esse acompanhamento, para quem está de fora, pode até dar essa impressão. Mas para quem está no dia a dia do Partido dos Trabalhadores, aí eu coloco o Alagoas como um todo, o PT ele deu um salto de qualidade que só vai começar a ser visto quando a gente começar a fazer a propaganda, coisa que eu já estou começando a fazer agora. Porque o que não aparece não é visto, não é? Nós demos um crescimento ao Partido dos Trabalhadores. Nós somos hoje um partido que estamos organizados em 82 diretórios nas cidades de Maceió. De Alagoas. Desculpa. No estado de Alagoas. 82 diretórios.
né? Diretórios municipais eleitos, não sei, você sabe disso, o PT ele elege as suas instâncias municipais diretamente, né? Nós vamos disputar esse processo eleitoral com candidaturas a prefeito, vice-prefeito e chapas de vereadores e vereadoras em 54 cidades, o PT. Em quantos municípios o PT tem chance de vitória para a prefeitura? A gente está disputando prefeituras em 14 cidades. 14 cidades, chapas majoritárias, né? Nós estamos... Temos a atual prefeitura, que a gente vai disputar agora, que é o Hidalgo do Casado, onde já é uma prefeitura nossa. A gente está com muita esperança em Canapi, a gente está com muita esperança em Pariconha. Bom, são as 3 cidades mais ali do sertão, onde a gente está concentrando chapas majoritárias, onde candidaturas do PT disputam efetivamente a eleição. Temos candidaturas em Cajueiro, né? Em Palmeira dos Índios, né, a gente tem a vice-candidata a prefeita, que é a Sheila, que é a atual vereadora Sheila Duarte, que está na vice da tia Júlia, que é a candidatura apoiada pelo prefeito Júlio César. Em Branquinha a gente disputa, estamos numa vice também de reeleição. Em Coqueiro Seco, são 17 cidades onde a gente está participando de disputas majoritárias, algumas com possibilidades de fazer uma boa disputa, de ganhar o processo eleitoral. 54 cidades no total, né, onde a gente está participando com chapas de vereadores e vereadoras, o PT. Obviamente que na federação, em alguns municípios, a gente está formando com o PCdoB e com o PV. Mas em muitas dessas cidades não tem nem o PCdoB e nem o PV, e o PT está representando sozinho a federação, né? Mas a gente acha que vai dar um crescimento, é uma questão de tempo, vamos observar o que isso vai significar, porque esse definhamento que houve, e você tem razão de dizer, também passou pelo processo político que a gente viveu nesses últimos anos. Em 2017, quando eu assumi o Partido dos Trabalhadores, a gente tinha 39 vereadores. Se você me perguntar quantos são hoje, eu lhe digo, porque a conta é fácil de fazer, 5, não é? Nós perdemos vereadores nesse processo, 2016, 2020, mas eu tenho absoluta certeza que, dizendo a vocês, podem marcar isso, né? Nós não faremos menos do que 40, o PT, Partido dos Trabalhadores, 40 vereadores e vereadoras no estado de Alagoas esse ano, inclusive uma bancada grande, uma bancada boa, representativa em Maceió, em cidades importantes como Arapiraca. Arapiraca a gente está trabalhando a possibilidade de fazer 2 vereadores, né? 2 vereadores, e é uma cidade grande, importante, onde a gente precisa ter representação parlamentar. Segunda maior cidade, né? Então, ou seja, uma cidade. Agora você fala Maceió, eu estou falando de estado, mas também trazendo para Maceió. A gente tem um vereador em Maceió, agora a gente vai passar, né, do ponto de vista de números, quem sabe 2 vereadores, e outra, na federação, uma bancada de 3 não é pouca coisa na cidade de Maceió, não é? É uma boa bancada. E em relação à federação é um salto de qualidade que a gente dá e que eu não acho que a gente tenha definhado. A gente foi muita luta. A gente pode estar mais magrinho, de tanto que a gente está batalhando. Defiou, não estou dizendo que isso é bom não, pelo contrário, acho que é muito ruim. A gente acumulou, tipo assim, a gente saiu dessa luta mais magrinho, mas muito musculoso pela luta e a batalha que a gente deu, resistiu e estamos vivos. Ricardo, queria que você encerrasse com mais uma pergunta. Pois é, já? Já, estamos para 40 minutos já de entrevista. Né? Então, Ricardo, só queria que você falasse um pouco sobre o PT Nacional, a situação hoje do PT Nacional, o governo, o presidente Lula enfrentando dificuldades. E tem uma coisa que chama atenção, a gente sempre observa isso, que é o chamado fogo amigo, né, do PT de nível nacional. Por exemplo, eu vi um dia desses um depoimento do Haddad, que eu considero uma figura enorme, né? Acho que é um grande quadro do PT fora o Lula, né? O Lula continua sendo o maior quadro, e ele próprio reclamava disso, né? Ele dizendo que estavam fazendo dentro do PT uma bolsa de aposta para ver quanto tempo ele ia ficar no Ministério, enfim, da Fazenda, uma torcida contra, né? Essa luta interna de correntes, isso não termina sendo ruim, principalmente no momento em que a unidade ela é fundamental? Sim. Começo respondendo a pergunta. É ruim, sempre é ruim. Disputa interna, qualquer prejuízo de unidade, ela é ruim. Agora, se justifica, não é? A gente teve uma grande vitória que foi a eleição do Lula.
Isso não tem o que a gente possa usar de medida para medir essa vitória. Mas a vitória da eleição do Lula. Isso não se refletiu, do ponto de vista político, na formação do Congresso, não se refletiu na Câmara, não se refletiu no Senado. Pelo contrário. Pelo contrário. Nós já tivemos situações mais confortáveis do que nós estamos tendo hoje com o Lula presidindo o Brasil nesse cabo de guerra que se transformou o Congresso Nacional, por a gente não ter eleito, não é, uma base, não digo maioria, é muita pretensão falar de maioria, mas não ter eleito uma base mais consolidada. Continuamos sendo um dos maiores partidos do Brasil, se eu não me engano, o segundo maior partido do ponto de vista de deputados e deputadas, né? Mas a gente não tem essa folga, né, para hoje, nem sequer. E olha que o Lula já vem tentando, e com muito sacrifício aqui e ali, tendo algumas conquistas do campo de trazer de volta as suas políticas sociais, que marcou os seus governos no passado. Mas está muito difícil. E isso também implica dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, na vida do Partido dos Trabalhadores. Não é? Você queria dizer duas palavrinhas sobre Arthur Lira? Você gostaria de dizer? Do papel que ele tem desempenhado? Olha, o Arthur, né, ele está cumprindo o seu papel. Né? O Arthur, ele até faz questão de se desvincular dessa disputa ideológica de bolsonarismo versus lulismo, até mesmo para tentar ver se consegue, saindo-se desse imprensado, ocupar uma posição mais republicana nessas negociações. Porque o Centrão, ele é fisiológico, ele não é ideológico, não né? É? Nunca foi. Exatamente. Mas o Arthur, ele cumpre esse papel. É a parte conservadora, né? É a parte que puxa, né, um pouquinho ali, né, quando o governo quer avançar em políticas sociais, quando o governo quer avançar em políticas que já foi praticadas no passado, que a gente sabe que dá certo, mas está no campo democrático popular, um campo mais progressista, a gente sabe que tem ali os liderados pelo Arthur, pelo Centrão, para tentar botar um certo freio no governo. É a luta, é a vida, é a política. Né? A gente sempre sabe disso, é aquele equilíbrio que tem que haver no estado de Maquiavel. Mas isso, né, tem consequências do ponto de vista da vida interna do Partido dos Trabalhadores, mas é algo que a gente só vai superar, né, com o Lula fazendo, é aquilo que você falou, o máximo possível para errar, o mínimo possível, né, a gente conseguir fazer esse país voltar a crescer, porque quando a gente faz o país voltar a crescer, a economia voltar a crescer, esse pragmatismo social faz com que as coisas se ajustem um pouco, não é? E aí a gente tem a esperança de que isso ocorra, inclusive, agora em 2024. O grande teste para esse campo progressista que elegeu Lula presidente, mas não conseguiu se conformar numa maioria no Congresso, é essas eleições de 2024. Vamos ver qual vai ser o mapa das eleições de 2024 nas prefeituras do país e ver aí se conformou da mesma maneira que se conformou o Congresso em 2022. Ok. É isso, Ricardo. Obrigado, Ricardo, né? Ricardo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Viu? E é isso, pessoal. Grande abraço. Um abraço. Até a próxima. Tchau.